Capítulo 22. Glorian. Eu sou Glorian. Esse extraordinário mantra alinha nossa coluna vertebral, ativando o poder Kundalini do eu sou o que eu sou, em nós mesmos. A cor prata é sua característica. Platinum corresponde à vibração que nos apresenta o enigmático Glorian, que reside em nosso interior. O Glorian, em nós mesmos, reside em nossa coluna vertebral, mais precisamente em cada vértebra. Diante do Glorian existem anéis de pura energia cósmica, intransponíveis, denominados por Helena Blavatsky de O Anel Não Se Passa. Como é interessante se aproximar desses anéis cósmicos e ser repelido instantaneamente. Este plano é chamado pela mestra Blavatsky, em seu primeiro tomo da Doutrina Secreta, de O Anel Não Se Passa. Consideramos o cosmos como uma grande árvore com suas raízes no absoluto. Essas raízes vêm a ser o Anel Não Se Passa, porque desse plano ninguém pode passar. Nem os maiores deuses do cosmos podem passar desse anel. Samael Aun Weor. Fonte: livro A Revolução de Beelzebub, página 119. Diante da nossa experiência particular, Kundalini é uma das manifestações da Mãe Divina, um aspecto do nosso próprio ser interno. Aquela que nos ajuda a toda hora e, em especial, quando precisamos morrer em nosso interior. Como já falamos anteriormente, a morte precisa ser entendida de forma diferente de como a vemos aos olhos exteriores, ou seja, aos olhos da personalidade. A morte em si é misericórdia pura. Morrer em si mesmo é algo extraordinário. Talvez o melhor termo seja divino. Despertar o poder Kundalini em nós mesmos significa nos unirmos com a divindade universal feminina. Esta realização nos conduz ao Glorian. Na realidade, o Glorian nada mais é que um raio de onde o íntimo emanou. O Glorian é substância, porém não é espírito nem matéria. O Glorian é um hálito para si mesmo ignoto, um hálito do absoluto. Um dos tantos hálitos do grande alento. O fio átmico dos hindus. O absoluto em nós. Nosso raio individual. Nosso real ser. Todo feito, glória. A alma aspira unir-se com o íntimo, e o íntimo aspira unir-se com o Glorian. A sede de nosso Glorian é a célula túrcica de nosso organismo. A célula túrcica é formada pelas vértebras cervicais de nossa coluna vertebral. Samael Aun Weor. Fonte: livro A Revolução de Beelzebub, página 121. Nós, nas dimensões superiores, criamos nosso Lúcifer particular e individual. Quando nesta dimensão física, ocupando um corpo de carne e osso, alcançamos a dádiva de conhecê-lo bem. Aprendemos que ele é precisamente nosso treinador particular. Esses momentos são extraordinários, pois encaramos nossa própria criação. Cheios de grande amor e com a presença Eu Sou o que Eu Sou manifestada em nós, o abraçamos no tempo e no espaço preciso, determinado pelas nossas próprias leis internas, estabelecidas em nosso próprio cronograma individual. Essas informações foram escritas no livro da vida há muito e muito tempo, do ponto de vista humano. Porém, nas dimensões superiores do ser que somos, vibram eternamente em caracteres de fogo vivo. Que momentos são estes diante do Lúcifer particular? Inesquecíveis, profundos, elevados, sublimes, sem dúvida alguma, longe de qualquer qualitativo. Ao nos aproximarmos dele, viva representação do nosso espelho,
um reflexo de nós mesmos, o encaramos, olhamos firmemente em seus olhos. Resulta incrível saber que ele tem a mesma cor dos nossos olhos que nós na dimensão humana. Vemos seu rosto, suas bochechas, seu cabelo, sua testa, seu corpo todo. O analisamos em detalhes. Vemos como está vestido. Muito interessante observar que nossa criação tem aspectos masculinos e femininos. Seus olhos são como os nossos, porém suas bochechas são nitidamente femininas. Seu corpo é forte como o de um homem, porém, em alguns aspectos, delicado como o de uma mulher. Seu cabelo é longo, lindo, chegando à cintura. Que criatura maravilhosa! Que esplêndida formosura a criação do divino em nós. Quando estamos próximos o suficiente e absorvidos pelo poder eu sou o que eu sou, o abraçamos com todo o nosso amor e surge em nossa mente a frase vinda diretamente do nosso coração. No nosso Senhor de perfeição, aquele que é o melhor em nós mesmos, o Cristo íntimo em nós. Eu te recebo com todo o meu amor. Te amo de todo o meu coração. Este momento é indescritível para se expressar em palavras. Apenas conseguimos colocar uma leve noção do que a vivência deste fato eterno e cósmico dentro de nós mesmos representa. Aí está o casamento dos casamentos. A alma humana se casa com o íntimo. E este é o casamento eterno, descrito em tantos livros sagrados. Este é o Gloriam, ou, em bom português, a glória. Para se atingir a glória, a vitória eterna, já descrita em tantos livros, já cantada em tantas músicas e espalhadas em versos e prosas pelos 4 cantos do mundo, é necessário, imprescindível, a morte do elemento denso. O chamado mim mesmo e si mesmo, ego, em última análise, as manifestações desagradáveis e nefastas do eu em nossa personalidade. Frisamos a questão da morte interior por um motivo extremamente simples. Quando tudo o que for manifestação da personalidade, do ego, do mim mesmo e seus egoísmos, das extremas paixões, quando tudo isto desaparece, surge em nosso interior uma luz eterna, um farol. Nasce aquilo que é inexplicável em nós mesmos. Vem à tona o nosso melhor, o diamante eterno da alma. A preciosidade das preciosidades. Nasce os valores do Cristo íntimo. A vinda do Cristo é algo interno, íntimo, particular. Este é o Apocalipse interior. Cristo nasce em nosso coração de verdade. Muito importante que se saiba, caro leitor, que não falamos em metáforas. Neste momento, descrevemos um fato real e verdadeiro. Não se trata de jogos mentais ou força de expressão. O nascimento do Cristo íntimo é tão real quanto o nascimento de qualquer criança que vem a este mundo. Porém, se processa dentro do nosso próprio corpo físico. Ao nascer, o Cristo íntimo encontra turbulências no seu sistema: corpo físico, matéria; corpo vital, energia; corpo astral, emoção; corpo mental, intelecto. No entanto, pouco a pouco, vence todas as batalhas que se apresentam. Ativa seus poderes nos corpos inferiores do ser que é, grau após grau, vértebra após vértebra, e realiza a grande obra. O Apocalipse interior representa parte desta grande obra a ser realizada pelo Cristo íntimo em nosso interior. Percebemos que muitos temem o Apocalipse por conta da sua aparente mensagem ameaçadora. Quando estudar o Apocalipse, procure a sintonia intuitiva dentro de você mesmo.
Cada palavra, cada frase do Apocalipse corresponde precisamente a uma direção, um mapa, um manual de como morrer em si mesmo. Em nossa experiência particular, o estudamos diversas vezes e, em cada uma delas, encontramos novo elemento de estudo. Nova fase a se desenvolver e, consequentemente, algo que precisava ser eliminado. A intuição é a comunicação ativa do Cristo íntimo com o humano. Despertar a intuição, escutá-la com atenção, corresponde a nossas melhores ações na dimensão matéria. Ao estudar o Apocalipse, precisamos estar com a intuição desperta, ativa, para compreendermos o que realmente esse texto quer dizer. O Apocalipse de João foi escrito em caracteres de fogo vivo e, portanto, para lê-lo adequadamente, precisamos estar com nosso próprio fogo vivo ativado. O fogo vivo em nós corresponde ao poder Kundalini, a energia eletrônica que corre por toda a nossa coluna. Kundalini é um nome profundamente sagrado entre diversas culturas serpentinas, pois representa o eterno feminino universal, manifestado em nós, dentro de nós. Kundalini, nossa mãe divina interior e particular, manifesta-se, dentre outras formas, nos elétrons. Onde quer que se encontrem manifestações elétricas e magnéticas, precisamente estará a manifestação do eterno feminino universal e cósmico. Nós, os humanos do planeta Terra, usamos a eletricidade todos os dias. Temos inúmeras máquinas e equipamentos elétricos em nossa tecnologia atual, incluindo este que uso neste momento, um computador por onde possam me expressar e digitar algumas palavras. Porém, nos perguntamos, o que é eletricidade? Uma resposta possível e cientificamente aceita considera que a eletricidade é o movimento dos elétrons por determinados materiais nos quais se destacam os condutores, cobre, alumínio, ouro, pela facilidade de conduzi-la em seu interior. Apesar desta resposta resolver de forma parcial a questão, não esclarece toda a verdade. Se a eletricidade corresponde ao movimento dos elétrons, quem é este enigmático elétron? Pois bem, posso afirmar sem sombra de dúvida, ele é um grande mistério. O elétron é uma das grandes incógnitas da física, a área do conhecimento que se propõe a estudar os fenômenos naturais e suas leis. Até esse momento, setembro do ano de 2018, nenhuma máquina, nenhum acelerador de partículas, nenhum experimento realizado por um ser humano foi capaz de saber o que existe dentro da partícula chamada elétron. Essa partícula é tão enigmática que não se pode determinar o seu local no espaço e sua velocidade ao mesmo tempo. Essa afirmação vem do princípio da incerteza de Heisenberg, formulado em 1927. Tal princípio estabelece um limite na precisão com que certos pares de propriedades de uma dada partícula, conhecidas como variáveis complementares, tais como posição e momento linear, podem ser conhecidas. Em seu artigo, Heisenberg propõe que, em nível quântico, quanto menor for a incerteza na medida da posição de uma partícula, maior será a incerteza de seu momento linear e vice-versa. O produto da incerteza associada ao valor de uma coordenada x e a incerteza associada ao seu correspondente momento linear p não pode ser inferior em grandeza à constante reduzida de Planck. Em termos matemáticos, exprime-se assim: ΔX vezes ΔP maior igual H cortado sobre 2. Expressão matemática do princípio da incerteza de Heisenberg. Os mistérios dessa partícula
chamada elétron, não param aí. Imagine, para uma ciência que vinha de descobertas extraordinárias, sempre na toada do determinismo, com nomes como Galileu Galilei e Newton, encontrar uma partícula deste naipe. Entre o nascimento da ciência como a conhecemos, com Galileu, e as observações de Ernst Rutherford em seu famoso experimento sobre o interior atômico, passaram-se mais de 300 anos de puro determinismo na ciência. Grandes batalhas intelectuais travaram Niels Bohr e Albert Einstein sobre o comportamento desta e de outras partículas do universo em miniatura, chamado de mundo quântico, que é estudado pela área da física chamada mecânica quântica. Bohr recebeu o Prêmio Nobel em 1922 por suas contribuições decisivas na elucidação do modelo atômico. No entanto, alguns anos antes, a sua teoria para a explicação do modelo atômico proposto por Rutherford em 1911, levando em conta a teoria quântica formulada por Max Planck em 1900, não foi levada a sério. Contudo, ao aperfeiçoar suas ideias, Bohr, no decorrer da década de 1920, em conjunto com vários físicos, foram capazes de criar o modelo atômico válido até hoje. Entre esses físicos podem ser citados, entre outros, Albert Einstein, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Bohr se tornou o primeiro a afirmar que o elétron era uma partícula totalmente distinta de tudo que já havia sido estudado até aquele momento, e que precisaria reinventar certos conceitos da física para explicá-la, já que o elétron se comportava de maneira totalmente estranha, de tal forma que o determinismo vigente à época não o podia explicar. Einstein, igualmente gênio, se contrapôs a ele, dizendo que o universo não pode ser comparado a um jogo de azar, onde o que conta são as probabilidades. Para representar o pensamento de Einstein em sua época, citamos sua famosa frase: Deus não joga dados, em alusão clara às questões probabilísticas do mundo quântico. Por outro lado, Niels Bohr retrucava com outra frase igualmente válida: pare de dizer a Deus o que fazer. Consideramos de relevante importância entender esse momento da história da ciência e suas interpretações físicas do modelo atômico, pois nosso objetivo com esse capítulo é explorar os conhecimentos pragmáticos e materialistas da física atual e somar a eles o conhecimento de nossas próprias experiências e vivências obtidas diretamente nas dimensões minúsculas da natureza em nosso interior. Consideramos o laboratório humano o melhor dos laboratórios de pesquisa. Einstein, com seu pensamento determinista, nunca aceitou a explicação probabilística da mecânica quântica. Para ele, existiam certas variáveis escondidas e, portanto, a mecânica quântica apresentava apenas a superfície da verdade, e não toda a verdade, como apregoava Bohr e seus seguidores. Por outro lado, os postulados da mecânica quântica foram sendo firmados e confirmados ano após ano, experiência após experiência, e hoje, 118 anos após Max Planck cravar no pensamento humano a visão estarrecedora do comportamento do universo em miniatura, a dimensão quântica, a grande maioria dos cientistas se utilizam dos postulados da mecânica quântica de forma tão natural como respirar. Vemos isto em nossos instrumentos do cotidiano: TV de LED, celulares, computadores ultra rápidos e uma infinidade de instrumentos que estão funcionando graças à coragem de alguns seres destemidos com força suficiente para romper paradigmas e propor novas ideias. Para compreender um pouco mais esta partícula chamada elétron,
vamos revisar o que Bohr estabeleceu em sua época e que até hoje choca os leigos. Para o elétron dentro do átomo, é como se o espaço não existisse. Se imaginarmos o átomo como um núcleo, que hoje sabemos é constituído por prótons e nêutrons, e, orbitando ao redor desse núcleo, os elétrons, teremos uma boa visão do modelo atômico proposto por Bohr. O que mais assombra os físicos ainda hoje é o fato de a melhor explicação para o movimento dos elétrons em torno do núcleo atômico ser por meio de órbitas precisas, não podendo o elétron estar ou existir fora dessas órbitas. Vamos imaginar duas órbitas, A e B, separadas por certa distância. O que Bohr afirmou, e vale até hoje, com alguns aperfeiçoamentos, é que, se A é uma órbita possível e B outra órbita possível, o elétron só está ou existe em A ou em B, nunca no meio. Ele afirma também que para o elétron sair de A e ir para B, ele simplesmente some, desaparece em A e volta a surgir em B no mesmo instante. Agora você pode compreender como Einstein se sentiu diante desta afirmação. Essas ideias eram tão surpreendentes à época que seus colegas demoraram quase 10 anos para assimilá-las e, assim, ajudar esse gênio a trazer à dimensão física o conhecimento a ele confiado em dimensões superiores. Os chamados gênios da ciência, os gênios da música, gênio das artes, etc., são enviados das dimensões superiores para trazer aos humanos os conhecimentos que o poder feminino universal e cósmico quer que seus filhos aprendam. Todo e qualquer conhecimento que chega à mente humana, em qualquer área que seja, vem por este canal do eterno feminino universal. Este canal é precisamente o elétron. Em qualquer rincão do universo, o eterno feminino universal ativa os elétrons do corpo daquele que se tornará um canal de sua manifestação, uma espécie de porta-voz entre seus semelhantes nas diversas humanidades espalhada pelo cosmos. Seguindo com a visão científica do elétron, existe outro fator que torna ainda mais misteriosa tal partícula. O elétron pode se comportar como uma partícula e como uma onda. Este é o princípio da dualidade onda-partícula. A partir do trabalho de Max Planck, Albert Einstein, Louis de Broglie, Arthur Compton, Niels Bohr e muitos outros, a teoria científica atual sustenta que todas as partículas também têm uma natureza de onda e vice-versa. Este fenômeno foi verificado não somente para partículas elementares, mas também para partículas compostas, como átomos e até mesmo moléculas. Uma pedra é uma partícula, por exemplo. Caso peguemos essa pedra e a joguemos em um lago de águas serenas, ao atingi-lo, a pedra, por conta do impacto, produziria ondulações em sua superfície. As ondas são propagações da energia gerada no instante do impacto da pedra com a água. Elas têm forma de picos e vales e se propagam do centro do impacto para a periferia, ou seja, fazem a água subir e descer um pouco em relação à sua posição de repouso anterior ao impacto com a pedra. A mecânica clássica, paradigma vigente à época, explicava satisfatoriamente os dois casos: o lançamento da pedra, o impacto, a transferência de energia e a propagação do pulso de onda vibrante sobre a superfície da água. Porém, para a física clássica, derivada principalmente dos estudos de Isaac Newton, não era possível coexistirem a onda e a partícula para o mesmo elemento. Em outras palavras, qualquer corpo
grande ou pequeno, deveria se comportar como partícula. E ponto final. Uma onda, para a física clássica, era algo totalmente distinto de uma partícula. Esse é um ponto nevrálgico de separação entre a física clássica e a física quântica. Não existe uma separação real e palpável no mundo quântico de algo ser vibração, onda ou partícula. Essas duas formas de descrever o universo em miniatura são igualmente válidas. No caso da luz, por exemplo, em dado momento, podemos estudá-la perfeitamente como uma onda eletromagnética. Por outro lado, em certas condições, seu comportamento é descrito como uma partícula, o fóton. Afinal, a luz é onda ou partícula? A resposta para a física quântica é as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, a luz é uma onda-partícula. Essa situação de dualidade no universo em miniatura, ou mundo quântico, ficou evidente com um artigo publicado em 1905 por Albert Einstein, no qual propôs que a radiação eletromagnética era quantizada. Assim nascia o termo fóton. Ele trouxe a ideia de que se a luz é absorvida ou emitida por um corpo, isso irá ocorrer nos átomos do corpo. Quando um fóton de frequência F é absorvido por um átomo, a energia HF do fóton é transferida da luz para o átomo. Essa situação faz o elétron saltar de uma camada ou órbita inferior para uma camada superior. Considera-se que o elétron está em estado excitado quando isso acontece. Contudo, o elétron não fica muito tempo em estado excitado. Em dado momento, retorna para sua camada eletrônica original, emitindo um fóton com energia precisamente igual ao valor da diferença de energia entre as camadas atômicas envolvidas. Antes da publicação desse famoso artigo sobre o efeito fotoelétrico, que levou Albert Einstein a receber o Prêmio Nobel de 1921, valiam apenas as leis do eletromagnetismo, determinadas no final do século XIX por James Clerk Maxwell, que explicou a luz como propagação de ondas eletromagnéticas. Essas equações foram verificadas experimentalmente por Heinrich Hertz em 1887, tornando-se a teoria de onda eletromagnética amplamente aceita, base de todas as nossas telecomunicações atuais, rádio, TV, celular, etc. Resumindo, há pouco mais de 100 anos o elétron era uma partícula e a luz era uma onda. No momento em que Max Planck, em 1900, propôs a teoria dos quantas, pequenos pacotes de energia que se manifestam no mundo infinitamente pequeno, tudo mudou, pois 5 anos depois, a luz viria a ser interpretada como fótons por Einstein, ou seja, pacotes de energia quantizados, ou partículas de luz. E por outro lado, o elétron deixaria seu status de partícula para também se comportar como vibração, onda. A dualidade partícula-onda foi enunciada pela primeira vez em 1924 pelo físico francês Louis Victor de Broglie, que demonstrou que os elétrons apresentavam características tanto ondulatórias como corpusculares, comportando-se de um ou de outro modo dependendo do experimento específico. Nos primeiros 40 anos do século XX, a física clássica, com seus mais de 300 anos, foi demolida por ideias inovadoras e corajosas de pessoas que não tinham medo do novo. Aqui, nesta obra, também trazemos algo de novo, apesar de o conhecimento em si ser eterno e já ter se manifestado nas diversas eras. O que queremos dizer é que precisamos urgentemente olhar o mundo ao nosso redor e dentro de nós mesmos com uma nova visão sem medo da verdade. Todos esses trabalhos científicos, desde Planck, Bohr, Einstein e muitos outros, levaram a um conhecimento extraordinário e igualmente perigoso. Bohr descobriu que, durante a fissão de um átomo de urânio, desprendia-se uma enorme quantidade de energia e observou que se tratava
de uma nova fonte energética de elevadíssimas potencialidades. Consciente de sua descoberta, Bohr, com a finalidade de aproveitar essa energia, foi até Princeton, na Filadélfia, onde se encontrou com Einstein e Fermi, para discutir com estes o problema, já que seus estudos poderiam, em tese, ser levados para a via bélica e, possivelmente, a construção de bombas de poder inimaginável até aquele momento. Compreendendo a gravidade da situação e o perigo que essa bomba poderia representar para a humanidade, dirigiu-se a Churchill e Roosevelt, num apelo à sua responsabilidade de chefes de Estado, tentando evitar a construção da bomba atômica. Mas a tentativa de Bohr foi em vão. Em 16 de julho de 1945, houve a primeira explosão de uma bomba nuclear no âmbito de um projeto secreto dos Estados Unidos, chamado Manhattan, e desenvolvido na área de testes de Trinity, em Los Alamos, no Novo México. Em agosto desse mesmo ano, uma bomba atômica destruiu a cidade de Hiroshima. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada em Nagasaki. Sabemos que é direito das humanidades evoluídas de todo o cosmos ter o conhecimento da energia nuclear. Porém, a maldade que cerca a humanidade em nosso planeta é igualmente poderosa, se comparada ao conhecimento adquirido. Tanto é que foi capaz de construir esse instrumento de destruição em massa. Esse é o perigo da ciência avançar sem um amparo da espiritualidade. Por esse motivo, defendemos a ideia de que é necessário e imprescindível a morte do elemento denso dentro de nós mesmos. Aquilo que foi chamado de ego, si mesmo, mim mesmo, ou ainda, em culturas mais antigas, de demônios vermelhos de Sete, criaturas das trevas, que denominamos atualmente elementos densos, são o que produzem tais artefatos nefastos, com o conhecimento que o eterno feminino libera para a humanidade. A eliminação dos elementos densos e suas egrégoras de manifestação se aplica a boa parcela da humanidade atual. A eliminação dos elementos densos e suas egrégoras de manifestação, se aplicada a boa parcela da humanidade atual, tornaria nossa vida e nosso planeta um paraíso. Acabariam os exércitos, frutos basicamente do medo e do egoísmo. Acabaria a busca desenfreada por riqueza, já que todos somos ricos diante do Criador, do eu sou o que eu sou. Certamente usaríamos nossa tecnologia sem fins bélicos ou exploratórios da natureza, pela compreensão que a natureza é viva, sente e pensa, como nós sentimos e pensamos. Nossa experiência particular indica que podemos nos comunicar com qualquer departamento da natureza, seja terra, seja água, ar, fogo, mineral, vegetal, animal, humano ou divino, em qualquer dimensão do espaço ou tempo. Aqui voltamos precisamente aos elétrons, pois esses correspondem ao canal de comunicação com as diversas dimensões da natureza. Os chamados dons ou percepções extrasensoriais, tais como clarividência, clareaudiência, polividência, intuição, telepatia, premonição, viagem com corpo sideral ou astral, são desenvolvidos e liberados pelo poder feminino universal em nós, chamada pelo singelo nome de Mãe Divina. Ela se manifesta pelo poder eletrônico em nós. O mistério do elétron é o próprio mistério da Mãe Divina em nós, ou seja, um aspecto do Espírito Santo. A ciência atual não recebeu autorização do Eterno Feminino Universal para desvendar os mistérios do elétron, em sua constituição mais profunda, porque ainda não deu a nota, ou seja, não reconheceu a divindade dentro da matéria. Em outras palavras, dentro de nós mesmos. Cada homem e cada mulher no mundo precisa, mais dia ou menos dia, reconhecer sua própria divindade eterna interior, para assim receber a dádiva de ter as portas da natureza abertas ao seu entendimento.
Essa senhora da eternidade nos concedeu um vislumbre do interior do elétron e nos ensinou sobre a natureza de sua constituição. Em nossa experiência nessa dimensão quântica, evidenciamos de forma direta que o elétron é constituído por fótons, as partículas quânticas da luz. Nossa Mãe Divina particular nos ensinou que são necessários 1432 fótons vibrando em ressonância para formar um elétron. Porém, nesse estado, ele não está interagindo e manifestando na dimensão física. Somente quando nele incide mais um fóton é que ele, o elétron, vem à manifestação. O número 1433 corresponde à quantidade de fótons ressonantes que evidenciam a manifestação do elétron. Pela matemática das esferas, temos 1433 equivale a 1 mais 4 mais 3 mais 3 igual a 11. 11 é o número da Mãe Divina. Assim, confirma-se a ideia de Bohr. Não é possível saber onde o elétron está antes da medida. E, quando medimos, ou seja, quando incide sobre ele um fóton, afetamos seu estado quântico, pois ele se mostra para nós. Segundo a teoria quântica, o elétron se apresenta como uma onda de probabilidade em torno do núcleo, tendo apenas locais de maior ou menor probabilidade de localizá-lo. Quando sobre ele incide um fóton, o elétron se excita e muda de camada atômica, passando para uma camada mais distante do núcleo. Em seguida, retorna à órbita original, emitindo um quanta de luz, ou seja, um fóton com energia igual à diferença de energia entre as duas órbitas. Em seguida, retorna à órbita original, emitindo um quanta de luz, ou seja, um fóton com energia igual à diferença de energia entre duas órbitas. Esse é o princípio da manifestação e da não manifestação. Essa é a incrível ideia proposta por Bohr, que a princípio chocou Einstein. Para essa situação, Einstein dizia: "Gosto de saber que a Lua está lá, mesmo que não esteja olhando para ela." Porém, para Bohr, a manifestação só existia durante a interação entre as partículas do mundo quântico. Se um fóton não interagisse com o átomo, jamais saberíamos se ele está realmente lá. De forma similar, ocorre com os planetas do nosso sistema solar. Se fosse possível o Sol não iluminar os planetas, algo inimaginável, não é mesmo? Nunca os veríamos. Sem a luz solar, sequer saberíamos da sua existência, pois dependemos da luz solar refletida por eles para vê-los e saber que realmente existem. Conclusão: só temos conhecimento da manifestação porque ela é iluminada. Isso não é interessante? Desta afirmação surge uma pergunta fundamental. Se assim é, quem ou o que verdadeiramente ilumina a existência? Vamos seguir com o conhecimento científico para desvendar esse mistério. A ciência nada sabe sobre o interior dos elétrons. Porém, já desvendou o interior de outras partículas igualmente importantes e fundamentais do modelo atômico de Bohr. Falamos do próton e do nêutron. Agora vamos entrar no mundo intraatômico, conhecimento produzido nos grandes aceleradores de partículas dos quais se destaca o CERN, o maior laboratório de física de partícula do mundo, localizado em Meyrin, em Genebra, na fronteira franco-suíça. A organização que o controla tem 22 Estados-membros e, em 2010, tinha um efetivo de aproximadamente 2.400 funcionários em tempo integral, assim como mais de 11.000 cientistas e engenheiros representando 580 universidades e centros de pesquisas e 80 nacionalidades. Aceleradores de partículas produzem o choque de feixes de partículas subatômicas como o próton, por exemplo, acelerando-o bem próximo da velocidade da luz. O resultado de tais choques
produz o estilhaçamento dessas partículas em outras ainda menores que as constituem. Por meio de muitas experiências, ficou comprovada a teoria chamada modelo padrão, que unifica as interações das forças fundamentais da natureza, exceto a gravidade, que constitui e sustentam o modelo atômico atual. O átomo, antes um elemento indivisível, como o próprio nome de origem grega sugere, passou a ser constituído por um núcleo com prótons e nêutrons no centro e por elétrons formando uma eletrosfera em torno desse núcleo. Em seguida, as experiências nos aceleradores de partículas conseguiram fracionar o próton, trazendo à tona os quarks, partículas que já foram comprovadas em diversas experiências e que formam as partículas mais pesadas, tais como prótons e nêutrons. Porém, mesmo após décadas de pesquisa, o elétron ainda se mostra inatingível em seu interior. Entendemos que, no estágio atual da humanidade, é melhor que seja assim. O poder contido dentro do elétron é milhões de vezes maior que o da energia atômica. Artefatos construídos com o poder do elétron poderiam interferir não só em nosso universo, como também nos universos paralelos do cosmos. Certamente, algo que a humanidade atual não tem condições de dominar por conta dos elementos densos e suas egrégoras que manifestam terríveis maldades dentro do humano, tornando-o inconsciente, inconsequente, egoísta, maldoso, bélico, vingativo, invejoso, etc. Mergulhar dentro do elétron é interagir diretamente com o espírito. Podemos relacionar a dimensão física ao mundo celular, a dimensão astral ao mundo molecular, a dimensão mental ao mundo eletrônico. Até esse ponto temos as correspondentes formas de manifestação da instância energética do ser que somos. Além dessas manifestações, entramos na instância espiritual, ou seja, o interior da partícula subatômica. As pesquisas científicas, em geral, sugerem que o pensamento é formado no cérebro por meio de processos eletroquímicos. Nós, por meio de nossa experiência e observação direta das partículas subatômicas, percebemos que o pensamento é formado no interior do mundo eletrônico, justamente no espaço entre o núcleo atômico e a eletrosfera por onde transitam os fótons mensageiros. Os processos eletroquímicos são a consequência do pensamento e não o pensamento em si. Em nossa experiência particular, tivemos a felicidade de viver um momento em que superamos o pensamento. Abandonamos totalmente o intelecto e pudemos conhecer isto, que está além do pensamento e do batalhar da mente. Seguindo as orientações da intuição, há alguns anos procuramos ajuda com um conhecido nosso especialista em acupuntura. Nossa experiência particular consistia em dar-lhe um tema de investigação e ele, com seus conhecimentos de acupuntura e seguindo sua própria intuição, colocava as agulhas no meu corpo. Assim permanecia por 1 hora, observando os resultados internos de tal procedimento em estado meditativo. Em um desses dias de experiência, com a técnica acima descrita, já com as agulhas no meu corpo, em profundo estado meditativo, observei a presença de um mestre à minha esquerda. Fato que era muito comum durante as sessões. Seu rosto era de um senhor chinês, com barba e bigode ao estilo da China antiga e com roupas ao estilo de sua época. Apresentou-se dizendo seu nome. Disse também que me ajudaria a recordar minhas experiências vividas na China antiga. Após vários minutos de retrospectiva de vidas passadas na China, passei a atuar de acordo a conhecimentos antiguíssimos que havia aprendido naquele país milenar. Primeiro vi meu próprio corpo desintegrar. Todas as células se espalharam feito sal que é lançado na água. Assim compreendi que não era meu corpo. Depois vi meus desejos, emoções, sentimentos desintegrarem. Assim compreendi e vi por mim mesmo que a consciência que sou não era meus desejos.
nem minhas emoções e nem mesmo meus sentimentos. Nesse momento vi minhas próprias moléculas se espalharem como o pó fino lançado ao vento. Por fim, vi meus pensamentos desintegrarem e compreendi que a consciência que sou não eram meus pensamentos. Nesse momento, meus próprios átomos se dispersaram e nada restou, nada que pudesse apoiar a mera noção de existência material. Percebi que, com essa vivência extraordinária, contrariava a famosa frase cogito ergo sum, de autoria do filósofo e matemático francês René Descartes, em geral traduzida para o português como penso, logo existo. Entretanto, é mais correto traduzi-la como penso, portanto sou. Fato é que continuamos a ser independente dos pensamentos. Senti um vazio estarrecedor, porém, sem medo, continuei a experiência. Essa vivência significa abandonar conscientemente todos os veículos de manifestação. O corpo físico, representado pelo mundo celular, o corpo astral, representado pelo mundo dos desejos e sentimentos, e o corpo mental, representado pelo mundo dos pensamentos, o intelecto. Significa entrar em um estado meditativo único, assombroso, indescritível. Diante de tão insólita experiência, não sendo o pensamento nem o sentimento, muito menos o corpo, me perguntei: quem sou? Aquele vazio indescritível em palavras diante de mim e dentro de mim mesmo respondeu com uma voz forte e decisiva que vinha não sei de onde, pois nesse estado não existe o fora e o dentro, o acima e o abaixo, o antes e o depois. Nada era só o que me vinha à compreensão. Você é uma singularidade, disse a voz. Que momento inexplicável, singular, único. Pude me recordar de técnicas milenares chinesas com a ajuda daquele mestre, que me levou ao chamado espaço abstrato absoluto, uma das atribuições do eterno feminino universal. Comprovei por mim mesmo que a consciência que sou independe da mente e seus pensamentos, independe dos desejos, sentimento, emoções e independe do corpo. Percebi que tudo o que chamamos de mundo é uma ilusão, uma espécie de holograma criado na dimensão mental, projetada na luz astral que por fim se condensa na materialidade física. Nosso corpo, sem a menor dúvida, é somente um veículo de manifestação do eu sou o que eu sou. Infelizmente, a maioria dos humanos atualmente não compreende essas informações, pois supõe equivocadamente ser a personalidade ou o próprio corpo físico. A personalidade é tão somente um veículo vibracional transitório e passageiro, que dura uma existência física e é desintegrada logo após a morte do corpo, como descrevemos no capítulo Personalidade. De fato, em um trabalho sério sobre si mesmo, o buscador da verdade se esforça por eliminar sua personalidade durante sua própria vida física, evitando assim que a natureza o faça. Eliminar a personalidade corresponde a eliminar toda e qualquer influência do ego, mim mesmo ou, como o estamos chamando atualmente, elemento denso. O elemento denso, viva a representação dos nossos erros e defeitos, se utiliza da personalidade dos humanos à vontade. Joga com ela, manipula a seu bel prazer. O elemento denso interfere no funcionamento atômico. Justamente por esse motivo, iniciamos nosso capítulo com uma explicação científica do modelo atômico e suas propriedades quânticas. Agora é necessário fazer como Bohr fez em sua época, lançar ideias revolucionárias sobre o mundo atômico, sobre o que é o elétron e como ele se relaciona nas dimensões espirituais. Nossa Mãe Divina, Universal e Cósmica quer ser conhecida por seus filhos e filhas humanos.
Sabemos que as ciências, em geral, rechaçam as atribuições espirituais contidas na matéria. Certamente, o medo da Inquisição ainda permeia o inconsciente coletivo. Gênios em sua época foram calados por esse medo dogmático. Galileu Galilei precisou abjurar seus conhecimentos e, ainda assim, recebeu a condenação de prisão domiciliar até morrer. Giordano Bruno, expoente pesquisador em sua época, não teve a mesma sorte. No último interrogatório feito pela Inquisição do Santo Ofício, não abjurou e, no dia 8 de fevereiro de 1600, foi condenado à morte na fogueira. Obrigado a ouvir a sentença ajoelhado, Giordano Bruno teria respondido com um desafio. Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam. Traduzindo, talvez sintam maior temor ao pronunciar essa sentença do que eu ao ouvi-la. A execução de sua sentença ocorreu no dia 17 de fevereiro de 1600. Na ocasião, teve a voz calada por um objeto de madeira posto em sua boca. Eis o perigo do elemento denso chamado dogmatismo, fruto do fanatismo religioso. Observe a que ponto chega a violência e a barbárie do humano inconsciente. Basta que alguém fale contra seus dogmas, suas verdades absolutas e inquestionáveis, que já se enfurecem e queimam o dito sujeito em praça pública. Giordano Bruno teve a audácia de dizer que existiam outros mundos no grande universo e que, como nosso planeta, poderiam ser habitados. Percebem que ferida ele tocou. Como diante do dogma religioso só existe um único Salvador, como seria possível existir vida fora do planeta Terra? Pois se assim fosse, teria obrigatoriamente que existir um Salvador para aquele povo lá no planeta deles. Mas como, se existe apenas um? Por acaso existiria um outro Jesus lá, naquele suposto planeta habitado por uma possível humanidade extraterrestre? Toda essa informação era demais para os religiosos dogmáticos e de mente estreita naquela época. Esse foi um dos motivos que o sentenciaram à fogueira. Mas, olhando agora em nosso interior, analisando nossa mente com sinceridade, façamos uma pergunta objetiva para nós mesmos. Por acaso não nos comportamos de forma muito similar em nossos pensamentos aos tais religiosos dogmáticos em algum momento de nossa vida? O ser que somos é eterno e a morte do corpo físico corresponde apenas a uma etapa do processo de aprendizado neste planeta. Usando uma correspondência com nossa vida cotidiana, a morte seria como uma troca de roupa para o ser eterno. Sabemos que Giordano Bruno retornou para o mundo e se tornou um expoente físico atualmente. Consolidou sua posição e sua verdade por meio de expressiva divulgação da física em um documentário muito famoso da TV americana. Às vezes, passam-se anos, décadas, até um determinado conhecimento vindo das esferas mais elevadas do ser que somos e abertas pelo princípio universal feminino ser compreendido e aceito pela humanidade. É provável que algo assim aconteça com este conhecimento que escrevemos agora. Contudo, sabemos que existem muitas pessoas agora mesmo aptas a compreender o que escrevemos e colocar em prática essas ações conscientes com seu próprio autodesenvolvimento particular. Como já descrevemos em nosso capítulo Transmutação, a mente não é o cérebro. Pode-se dizer que o cérebro é o receptáculo da mente. Porém, ele em si não é a mente. O ser que somos tem uma mente, um corpo mental, podemos dizer, que aciona o cérebro e o faz funcionar. O pensamento nasce na eletrosfera atômica, região que existe entre o núcleo atômico e as órbitas dos elétrons. Porém, nesta região existem outras manifestações que interferem no pensamento,
me refiro ao elemento denso. Tal interferência cria a ilusão de que é a pessoa que pensa, porém, não é realmente assim. Para nós, esta é a descrição científica por meio de uma interpretação atômica do termo budista Mara, o demônio da ilusão. Falamos do que conhecemos e vivemos. Estivemos frente a frente com esse demônio e o estudamos por anos a fio. Posso dizer sem sombra de dúvida que é um instrutor do mais alto nível. Aquele que supõe serem os demônios seus inimigos ainda não compreendeu o ensinamento do Sr. Siddhartha Gautama, o Buda. Também atua nessa região da eletrosfera, interferindo no pensamento humano, o demônio da aparência e o manipulador. Essas criaturas não são nossas inimigas, por incrível que pareça. Tais demônios são instrutores, treinadores. Em resumo, são servos de Deus, enviados para treinar seus filhos e filhas. Evidentemente, o treino é característico à lição a ser empregada ao aprendiz. Diga-se de passagem, às vezes bem amarga. No entanto, se nos prepararmos bem, com todo o nosso empenho e dedicação, passamos nas provas e avançamos no caminho interno. Veja o exemplo. Quantas vezes um lutador de judô literalmente apanha, cai, leva pancadas, até ter a dádiva de receber a faixa preta? Assim, de forma similar, temos o judô psicológico interno, o judô particular dentro de nós mesmos, e essas criaturas vêm desempenhar seu papel. A palavra demônio deriva do latim daimon, que se relaciona, pela interpretação grega antiga, a deuses de determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza, etc. O temperamento desses daimons liga-se ao elemento natural, ou vontade divina, que o origina. Não se fala em bem ou mal. O mesmo daimon pode apresentar-se bom ou mal, conforme as circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua influência. Um fóton sai do núcleo atômico e vai até o elétron, em sua órbita natural. Comunica-se com ele e volta ao próton. Fóton, portanto, representa a partícula elementar mediadora da força eletromagnética. Assim é como a física explica a interação próton-elétron dentro do átomo. Em nossa percepção, observamos o fóton mensageiro receber interferência justamente neste movimento. Considerando que a informação vem pura do núcleo, se não houvesse interferência, o elétron receberia inevitavelmente a informação precisa e traria a materialidade. Contudo, a interferência e a informação proveniente do espírito, vinda do núcleo atômico, sofre distorções, alterando o padrão de vibração do fóton mensageiro e, quando esse incide no elétron, já carrega uma informação corrompida pelo ego. O mim mesmo, ou seja, o elemento denso e suas egrégoras de manifestação. Assim é como o elemento denso rouba nossa luz e materializa sua maldade na dimensão física. O elemento denso interfere justamente no nascimento do pensamento. Esse é o principal motivo pelo qual as comunicações do nosso Pai interno, proveniente do núcleo atômico, têm dificuldades para chegar à nossa natureza física humana. Estamos seriamente corrompidos no nível atômico, região correspondente ao nível mental. Isto afeta outros níveis, emocional na região astral, correspondente à região molecular, e físico, correspondente à região celular. É muito importante ressaltar que essas interferências ganham força por não sabermos lidar com o nosso corpo vital, energia sexual. Ao jogarmos nossa energia sexual para fora do nosso corpo, abaixamos nossa frequência atômica e literalmente abrimos as portas para a atuação do elemento denso dentro de nós.
Isso foi precisamente o que aconteceu com os antigos lemurianos na chamada queda adâmica, descrita no livro do Gênesis e alegorizada na figura de Adão e Eva. Existe a possibilidade de mudar tudo o que pensamos, sentimos e fazemos nesse mundo tridimensional. O mundo material, onde temos nosso corpo físico, humano, é apenas a ponta do iceberg. A dimensão física é apenas a materialização dos pensamentos e sentimentos provenientes do nosso Criador. Aquele que denominamos eu sou o que eu sou. Porém, existem interferências obscuras, manipulativas, hipnóticas, maldosas, que fazem o ser humano se desviar das diretrizes vindas da dimensão espiritual. Como explicar isto aos nossos semelhantes? Como dizer às pessoas o nível absurdo de equivocação em que se encontram? Como explicar isto aos nossos semelhantes? Como dizer às pessoas o nível absurdo de equivocação em que se encontram? Como falar aos indivíduos que se julgam sábios, religiosos, filosóficos, que se encontram em estado de inconsciência diante do ser que é? Que sua personalidade vive uma espécie de joguete maldoso, feito marionete à mercê do elemento tenso e suas egrégoras de manifestação. Podemos e devemos invocar a verdade. Para cada pensamento que percorrer nosso cérebro, podemos ordenar eu sou o que eu sou, e exijo saber a fonte desse pensamento. Se descobrimos que a fonte é um ego, um elemento denso, que está se infiltrando em nossa mente, podemos e devemos ordenar eu sou minha mente limpa de qualquer energia estranha e corrompida. Nesse momento, invoque seu poder pessoal proveniente do circuito eletrônico atômico e incinere com toda a sua força de vontade o pensamento desqualificado e sua fonte nefasta. Eu sou um ser de fogo eletrônico. E incinero aqui agora esse pensamento equivocado juntamente com o elemento denso que o trouxe a mim. Este exercício resgata instantaneamente a luz essencial que o elemento denso roubou de nós e, por consequência, elimina a fonte da interferência em nossa mente, liberando o fóton mensageiro para trazer a verdade, a vontade de nosso real e verdadeiro ser, à materialidade. Dentro dos prótons e nêutrons no núcleo atômico existem os quarks, partículas tão infinitamente pequenas que só recentemente foram descobertas nos grandes aceleradores de partícula. Buscando cada vez mais dentro da matéria, o que existiriam além dos quarks? A ciência ainda engatinha nesse quesito, pois o instrumental para se investigar essas questões é muito complexo e caro. Em alguns casos, como a proposta da teoria das cordas, praticamente não existem formas de se verificar o que a teoria está nos apresentando. A teoria das cordas representa, em nossa opinião, uma visão muito próxima do que observamos diretamente nas dimensões interiores da natureza. Já nos foi apresentado por diversas vezes como o universo funciona em nível intraatômico. Nessa região dimensional extremamente pequena, vemos filamentos vibrantes que formam o tecido do universo, similar a cordas de um instrumento musical. Porém, enfatizamos que tais cordas são tocadas por seres conscientes, mestres universais e cósmicos. Todo o universo se sustenta por conta da sinfonia cósmica do som da criação. Nesse ponto, a ciência falha terrivelmente, pois não percebe o Criador organizando sua criação. Pensar um universo vindo do acaso, sem um princípio consciente que o rege, é similar a pensar que um veículo, como o automóvel, foi criado do nada, sem um engenheiro que o projetou, sem um desenhista que determinou suas linhas, sem muita pesquisa de ligas metálicas, tecidos, materiais de acabamento, motores e um número enorme de vários tipos de peças possíveis. Para aquele que busca a verdade, que realmente quer,
penetrar em seu interior e investigar suas próprias células, moléculas e átomos, reforçamos a necessidade da energização atômica de nosso corpo, em especial de nossa coluna. O poder Kundalini sobe triunfante pela coluna daquele que transmuta suas energias sexuais. Certamente, este poder eletrônico produz uma eletrização a nível atômico dentro do ser que somos. Considerando a humanidade atual e seus vícios de ordem sexuais, podemos afirmar que o corpo físico se encontra, diríamos, com baixos níveis de energia por conta principalmente do mau uso da energia do tipo sexual. Compreender este departamento do ser que somos, o sexo, é fundamental para se chegar a viver em comunhão com a natureza e suas leis eternas. Percebemos que estar de acordo com as leis cósmicas é o melhor que podemos fazer neste mundo. Recentemente, em uma experiência em corpo astral, fui visitar uma cidade no mundo eletrônico. Sim, existe vida no mundo atômico. O universo em miniatura, atômico e molecular, é similar ao grande universo, com seus sistemas solares e galáxias. Para explicar isso, invocamos a sabedoria hermética, que nos ensina pela lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Para chegar à cidade atômica com formato externo esférico, naveguei pelas águas, as águas da vida, até chegar a seus portões. Quando cheguei à praia, encontrei um guardião que me atendeu por detrás dos intransponíveis portões. Além dos portões, existiam muros muito altos e igualmente impossíveis de escalar. Sem demora, me disse: "Os seus documentos, por favor." Imediatamente puxei minha carteira e lá estavam todos os meus documentos em ordem. Esclarecemos que existem documentos nos mundos superiores do ser, de forma similar ao que conhecemos aqui no mundo físico. Assim, fui recebido gentilmente por aquele guardião. Que lindo! Luz por todos os lados, criaturas luminosas por toda parte. Nessa cidade eletrônica, os seres se manifestam como unidades luminosas. Percebi que só existem, naquele lugar inefável, essências puras. Com essa experiência direta, podemos evidenciar o que afirmamos sobre a visão superficial que a ciência tem da matéria em nível atômico e subatômico. Cada elétron é a cidade de muitas criaturas divinas, essências puras do próprio Criador, do ser que somos, manifestação divina em forma luminosa. Quando permitimos que o elemento denso atue em nós com suas maldades, cobiças, invejas, orgulhos, iras, luxúrias, afetamos desastrosamente essas criaturas. Essas essências divinas se tornam tristes, pois ficam escravizadas pela conduta equivocada do seu Criador, nós mesmos. É necessário saber urgentemente que dentro de nós mesmos, aqui e agora, vivem crianças essências de indescritível beleza e perfeição. Para aqueles que ainda não compreenderam o que são partículas de luz, essências elementais, partículas de consciência, esclarecemos que são, precisamente, essas criaturas sublimes que vivem felizes em suas cidades eletrônicas. Quando permitimos que o fóton mensageiro,
que viaja do núcleo atômico até o elétron em sua órbita natural, sofre interferência em sua vibração por conta da atuação de qualquer elemento denso, abrimos a porta para a manifestação de energias desqualificadas e maldosas no mundo exterior. Aquilo que entendemos como mal, danoso, prejudicial, nefasto, só consegue vir ao mundo material por conta de nossa inconsciência, porque abrimos a porta para o mal, porque nos deixamos contaminar e dominar pelo nefasto. Chegou a hora de compreendermos quando abrimos a porta para o elemento denso, para a maldade que ele nos apresenta. Chegou a hora do ser ou não ser da filosofia, do ser quente ou frio, como nos fala o Evangelho. A qualquer hora do dia ou da noite que se apresente um pensamento maldoso, manipulador, invocamos o poder Eu Sou o que Eu Sou. Essa energia cósmica proveniente do núcleo atômico, a viva representação do nosso Pai Divino, interno, atômico, é capaz de proteger o fotomensageiro, permitindo que ele chegue com sua vibração perfeita ao seu destino, o elétron. Viva a representação da nossa Mãe Divina interna atômica. O núcleo atômico corresponde ao princípio universal masculino, positivo em nós mesmos. As camadas eletrônicas e seus elétrons correspondem ao princípio universal feminino, negativo, em nós mesmos. Assim, o Espírito Santo, que em si mesmo é positivo e negativo, se manifesta pelo átomo e, consequentemente, por nós que vivemos nesse mundo material. Como afirmamos em outros capítulos, reforçamos agora: é impossível o ser humano estar apartado de Deus. Este capítulo torna a compreensão desta frase muito simples. Afinal, todos nós, criaturas vivas sobre a face da Terra, somos constituídos por átomos. Concluímos este capítulo voltando aos grandes e proveitosos argumentos de Bohr, autor do modelo atômico, que conseguiu explicar com suas ideias inovadoras o universo em miniatura, chamado mundo quântico, e Einstein, criador da teoria da relatividade, que desvendou os mistérios da gravidade e do grande universo. Esses dois homens de ciência divergiram profundamente na questão de como a natureza se comportava, pois o mundo quântico de Bohr se mostrou probabilístico e o mundo cósmico de Einstein determinístico. Duas teorias aparentemente antagônicas, que até agora, mesmo com os maiores esforços de milhares de estudiosos, não foi possível se conciliar, o infinitamente grande com o infinitamente pequeno. Por fim, concluímos que os dois gênios da física estavam certos. Porém, não conseguiram ver além do véu de Ísis. Somente a matemática, apesar de ser uma extraordinária ferramenta, não é possível conhecer isto que chamamos de verdade. Somente a Senhora de Perfeição pode abrir seu véu e nos mostrar o interior atômico e sua real natureza. Chegou a hora de a física compreender que o próximo passo desta ciência é ver a divindade na matéria. É reconhecer o divino em toda a criação, dentro e fora de nós mesmos. O método científico, nascido com os estudos de Galileu Galilei há mais de 400 anos, precisa de atualização urgente. Não somente comprovações externas por meio da experiência direta na matéria, com artefatos e instrumentos científicos e equações matemáticas válidas são necessárias para se conhecer a verdade. Também comprovações e experiências internas, por meio do instrumental humano, o melhor laboratório do universo, precisam ser realizadas para conhecimento da natureza. Existem humanidades que viajam pelo grande universo com suas naves cósmicas, fruto de uma ciência que, há muito
uniu o material com o espiritual. Esses seres são verdadeiros homens e mulheres no sentido mais amplo da palavra. Eles e elas, os viajantes cósmicos, eliminaram de seu interior todo e qualquer elemento denso, toda e qualquer energia desqualificada proveniente das infradimensões. São criaturas puras, cristalinas e expressam somente as virtudes do ser. São verdadeiros seres celestiais. Se nós, humanos do planeta Terra, queremos o mesmo, ou seja, viajar pelo universo, precisamos urgentemente eliminar o orgulho, as ânsias de poder, a necessidade de dominar o semelhante, pois assim, ao viajar pelo cosmos, agiremos de forma humilde, respeitando cada civilização, cada cultura. Cada ser vivo no universo tem seus estágios de evolução e precisam ser respeitados. Para Einstein, a mecânica quântica não expressava toda a verdade. Sua fé no determinismo vinha da sua forte intuição. Porém, esse gênio da ciência não conseguiu expressar matematicamente o que sua intuição lhe dizia, pois os postulados probabilísticos da mecânica quântica foram confirmados um a um. Segundo nos consta, Einstein morreu buscando a verdade sobre as ditas variáveis escondidas, termo que ele usava quando não se conseguia equacionar o que sua intuição lhe mostrava. Por fim, o modelo atômico descrito por ondas de probabilidades, com a famosa equação de Schrödinger, venceu a batalha e se afirmou definitivamente no cenário científico até hoje. O fato é que o mundo atômico é probabilístico, sim, porém não é porque Deus joga dados, mas sim porque os movimentos do mundo quântico são ultra rápidos e superam qualquer observação feita por instrumentos materiais. Os seres cósmicos não estão condicionados ao tempo e espaço, como nós, criaturas mortais da superfície da Terra. Os maestros universais e cósmicos são capazes de movimentar as partículas atômicas e subatômicas por meio das vibrações que constituem tudo ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Tal procedimento acontece a uma velocidade inimaginável para a nossa ciência. Esses seres cósmicos, presentes na alvorada da criação, têm plena consciência de sua função e processam mais informação quântica em um único segundo do que todo o conhecimento produzido pela humanidade em séculos. Como podemos perceber, os dois gênios, Bohr e Einstein, estavam certos, porém apenas conseguiram ver um aspecto da verdade. A forte intuição de Einstein lhe dizia que existia algo além do que a ciência podia explicar pela teoria, o que, segundo nossas pesquisas, de fato é real. Bohr colocou a ideia do mundo quântico ser conduzido pelas leis das probabilidades, o que de fato acontece. Porém, por trás das leis das probabilidades de Bohr existe a sinfonia universal e cósmica, regida pelos seres eternos, que conduzem o grande corpo universal de forma similar, guardadas as devidas proporções, a nós mesmos, ao conduzirmos nosso próprio corpo físico. Cabe a você, caro leitor, investigar e comprovar por você mesmo as verdades universais. Afinal, tudo o que precisa para fazê-lo está dentro de você mesmo. Cada humano vivente é um universo em miniatura e expressa vibracionalmente todo o grande universo. Para nós, essa é a melhor interpretação da famosa frase: Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Cada ser humano é capaz de alcançar a glória de conhecer a verdade. Para isso, pode-se utilizar do som universal que ressoa dentro e fora de nós. Eu sou Glorian. Esse poderoso mantra alinha nossa coluna vertebral com o Glorian, e esse pode nos ajudar extraordinariamente em nosso processo de ascensão. Ouse descobrir-se. Ouse encontrar a verdade. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate,
se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11.